Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar mais uma vez no site, no grupo da Associação Espírita Chico Xavier. Pedimos que Deus nos abençoe, envolvendo-nos em bênçãos de paz, de amor, de luz, de claridade, para que nós possamos nos desenvolver e crescer nos propósitos de Deus, nos propósitos da vida, nos propósitos de Jesus Cristo. Nós fizemos um estudo no ano passado em um dos grupos que a gente pertence na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, na cidade de Carazinho, no grupo da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então nós estamos num período agora estudando os sofrimentos, né? E coube a mim um estudo especial, né, no ano passado, que é do capítulo 8, A Busca do Significado, do livro Em Busca da Verdade, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então a gente pegou um dos temas e a gente abordou essa temática em alguns encontros, de forma que hoje a gente vai pensar algumas coisinhas no início do texto só. A abordagem você já conhece, é a leitura comentada, e nós vamos pegar um texto que se chama Os Sofrimentos no Mundo. Quais são os sofrimentos no mundo? Então, nós vamos começar com o texto já da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles começa o texto dizendo assim: a dinâmica da vida estrutura-se nas experiências que capacitam o self e a sua planificação. O texto anterior, ela aborda a questão do bem e do mal, e ela vai dando uma dimensão de que o bem e o mal ele vai se construindo no ser. Tem alguns textos que a Joana de Ângeles trabalha a questão da relatividade do bem e do mal, ou seja, na medida que eu vou estruturando, por exemplo, no superego, a construção do superego na visão psicanalítica, a figura do pai e a figura da mãe vão estruturar a questão ética da criança. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Dentro da minha família é assim que eu tenho que me comportar. E aí a gente vai vendo as experiências que vão estruturando o self. Existem algumas abordagens em relação à questão das memórias de outras vidas e das memórias desta vida. Como é que funcionam essas memórias? Às vezes as pessoas concebem que a pessoa que nasce vem como uma ficha em branco, uma folha em branco, onde ela vai escrever a sua história. Tem pessoas que dizem que existem mecanismos inatos dentro da criança que fazem com que ela traga alguma coisa de si. Essa experiência anterior a gente pode ver como experiências de vida ou experiências reencarnatórias. Dentro desse aspecto, a previsão de alguns sofrimentos de outras coisas alegres e felizes também vão fazer com que essa dinâmica da vida, essa coisa que se movimenta, vai dando uma dimensão do que o ser pode se transformar, das suas potencialidades internas, as suas capacidades. Nós estávamos num estudo da série psicológica falando sobre a questão do bem e do mal também. Que às vezes as pessoas pensam assim: a humanidade é má. Outros pensam assim: a humanidade é boa. E essa ideia, essa visão de ética e moral que os seres humanos carregam desde o nascimento consigo é muito interessante, porque dão-nos exatamente uma dimensão de como a gente é. A ideia do espelho também é muito interessante, a gente espelha, tem o fenômeno da projeção, em que a gente projeta coisas de nós nos outros seres, e da introjeção também, quando a gente introjeta coisas que são dos outros e a gente acha que é nossa. Então a gente precisa do outro para se construir. Dentro dessa construção, a gente deseja realizar a nossa totalidade, ou seja, o nosso projeto de individuação. Como eu me torno um ser total? Como é que eu posso me desenvolver nesse sentido de totalidade, de encontro do eixo ego-self, ou seja, a parte que me conecta à realidade externa, fora de mim, com o self que me coordena, que me conecta a Deus, ao sentido cósmico da vida, ao universo inteiro.
Também essa questão das experiências é interessante a gente falar sobre o projeto de iluminação e individuação. Desenvolver o luminoso em mim, desenvolver a potencialidade da Imago Dei, da imagem divina que existe dentro de cada criatura humana. Então, existe esse projeto luminoso e o projeto da realização da totalidade, que a gente abordaria agora como individuação. Nesse capítulo 8º, que a gente estudou no ano passado, em 2025, a gente viu também, deu uma olhada sobre a questão do bem e do mal, sofrimentos no mundo e a individuação. Então esse é um tema recorrente nas nossas palestras. A gente geralmente fala uma citação rápida sempre, né? Sobre a individuação ou sobre o luminoso. O próximo parágrafo da Joana de Ângeles, ela vai falar assim: nesse sentido, o fenômeno dos sofrimentos faz parte inevitável da conjuntura existencial. Ela prossegue e a gente vai trabalhar essa primeira parte do parágrafo. Então, os sofrimentos, eles dizem parte do nosso processo de sofrimento. Se a gente lê Le Problème de l'être et de la destinée, né, o problema do ser, do destino e da dor, em português, do livro de Leon Denis, quando Leon Denis vai estudar a ideia do sofrimento, a ideia da dor, ele vai dizer que tudo sofre. Então, a presença do sofrimento, que para o cristão é cruz, para o psicólogo analítico é a sombra, é a dor, né? O sofrimento ele faz parte da conjuntura planetária. Um mundo de regeneração, ou seja, nós estamos num planeta de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, as pessoas provavelmente ainda sofrerão, ou seja, o sofrimento ele faz parte. O anjo tem um sentimento de piedade, que é um sofrimento diferente. Então a gente fica pensando que o sofrimento ele faz parte das características. Eu me lembro de uma palestra do Rogério Hermes, da nossa Sociedade Espírita, em que ele fez um estudo baseado num projeto do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, em que ele falou sobre o sofrimento como um talento. Eu me lembrei do Chico na hora direto, lembrei de Chico Xavier, é um homem que sofreu muito, né? E esse sofrimento fazia com que a humanidade fosse mais feliz, porque ele tinha santidade no seu sofrer, capacidades maiores do que os outros seres humanos. Então o sofrimento, encarar o sofrimento, vê-lo, senti-lo, vai ter um sentido existencial em cada criatura humana. Vai ter um sentido existencial em cada ser, né? Então essa é a ideia do sentido, né? E a Joana de Ângeles prossegue dizendo assim: constituindo mecanismo de valorização do equilíbrio interior. As pessoas que experimentaram em algum momento de suas vidas o equilíbrio interior, a pacificação da alma, não esquecem jamais. Mesmo que ela não consiga reviver o estado existencial, ela descobre que a paz é importante para ela. Esse sentido de pacificação, esse sentido de equilíbrio, como diretriz, diz Joana, de segurança para a vivência do bem-estar. E aí a gente vai pensar exatamente nessa ideia do projeto da felicidade, em que a gente quer ser feliz, a gente deseja ser feliz com o próximo, com alguém que a gente ama, com a família, né? Então, um projeto de felicidade, né? Eu me lembro de Jesus dizendo: o reino de Deus estará convosco e estará em vós. Ele está falando dos discípulos, não só dos apóstolos, mas dos discípulos. Estará convosco, ou seja, cada ser que consegue estruturar o projeto da felicidade em si mesmo se transforma numa fonte, numa torre, numa capacidade de transformar outras vidas no projeto da felicidade ou no projeto de sofrimento, porque a gente cresce nos dois projetos. Mas o projeto da felicidade é muito interessante. A propósito, a Joana de Ângeles tem um livro específico só falando sobre o sofrimento, que é o livro Plenitude, onde ela aborda capacidades e características do budismo, que ela estuda e adapta dentro da proposta espírita e traz para nós essa ideia do sofrimento no livro Plenitude. Então, para quem quiser estudar o sofrimento,
lá tem uma abordagem maravilhosa. Então, essa vivência do bem-estar, né? Eu acho que essa ideia do bem-estar, ela não é simplesmente uma aquisição. Eu compro o reino de Deus e coloco dentro do meu coração, né? Mas essa ideia de vivência, essa ideia de conquista. Não que a compra não possa acontecer. Como é que eu compro o reino de Deus? Com amor, com humildade, com compreensão, com tolerância, com compaixão, com virtude, com fraternidade, né? Então, são as moedas do reino que existem dentro de nós, são as moedas do reino que existem dentro do nosso coração. Mas a gente prossegue com Joana de Ângeles. Acreditar-se na ausência dos sofrimentos no mundo constitui utopia, elaborada pela ilusão decorrente do mito a respeito do paraíso perdido. Essa questão do paraíso perdido, dos anjos decaídos, é trabalhado por Allan Kardec também na Revista Espírita, né? Que é a ideia de que a gente veio de um lugar. Eu não sei se eu sou originário da Terra, se eu sou originário de outro lugar, se eu vim em expiação do mundo de Capela, trabalhado por Edgar Armand no livro Exilados de Capela, a partir de uma abordagem de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier. Então essa ideia, a gente não sabe qual é o nosso planeta principal. Eu sei que eu estou na Terra há algum tempo. Mas essa ideia do paraíso perdido, que algumas pessoas têm, de que estava em algum lugar, traz exatamente essa dimensão de que nesse processo de transformação da vida, a gente pode mudar de planeta, a gente pode mudar de família, a gente pode mudar de sociedade. Os nossos valores antropológicos, sociais, psicológicos, eles vão ter uma dimensão em cada mundo. Mas uma realidade que diz respeito aos nossos sistemas de crescimento na Terra e nos mundos semelhantes a ela é a ideia de que o sofrimento é uma realidade e que nós vamos sofrer. Jesus, iluminando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, ele vai trabalhar com a ideia de carregar a cruz. Quem quiser vir até mim, carregue a sua cruz e me siga. Ele diz também, ó, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vinde até mim e eu vos aliviarei. Ou seja, a ideia de que nos processos em que nós nos estamos, o sofrimento ele pode ser aliviado, mas nem sempre ele vai sumir totalmente, né? Então, essa proposta de que com o sofrimento ou sem o sofrimento, eu vou tecer a minha felicidade, eu vou costurar a minha felicidade, eu vou construir uma felicidade com as pessoas com quem eu estou, na minha relação com os outros e na minha relação comigo mesmo, na descoberta dos meus valores, na descoberta dos meus conhecimentos, das minhas potencialidades. Então aqui a Joana de Ângeles falando sobre o paraíso perdido, ela fala assim, onde tudo contribuía para a felicidade, né? Então essa ideia de trazer coisas de felicidades anteriores, né? Que certamente após vivenciada por longo período se tornaria fastidiosa, ou seja, essa ideia da dinâmica, né? Quando a gente fica parado emocionalmente, a gente dá um momento que diz assim, não, mas tem alguma coisa estranha aqui. Eu preciso de projeto de vida. E às vezes o projeto de uma vida inteira, e às vezes é de 2 anos, de 3 anos, de alguns meses. Então cada coisa que eu faço tem um projeto de vida, né? E nesse projeto é que eu encontro a minha felicidade, tornando-se fastidiosa, desinteressante pela falta de estímulos para novas conquistas e realizações. Daí eu lembrei quais são os estímulos: sofrer e não sofrer, né? O que me estimula no meu processo de crescimento, né? Então, qual é que é esse processo, esse projeto de sofrimento? Como é que eu cresço mais? Com o sofrimento ou sem o sofrimento? E aí eu vou descobrindo esse sentido existencial para o meu projeto de vida, para o meu projeto de crescimento com Deus. Então prosseguimos, né? A ânsia de liberdade plena por si mesma é geradora de sofrimento quando da impossibilidade existente de eleger-se apenas o bem em detrimento do mal. Então a Joana de Ângeles, ela tem uma abordagem
que ela não é só para pessoas comuns, mas mentores espirituais da humanidade também conhecem a obra e a literatura da Joana de Ângeles. Então ela vai falar exatamente sobre essa possibilidade e impossibilidade para outros de viver somente o bem, né? Quando eu era adolescente, algumas pessoas me disseram, alguns espíritas, eu tinha 12, 13 anos, que já Jesus talvez tivesse crescido numa linha reta, né? E abordagens posteriores da Joana de Ângeles falam sobre essa possibilidade que é mais difícil. Então a gente não tem como conceber exatamente a realidade de um ser cósmico que é um Cristo há milhões ou bilhões de anos. A gente não tem como dimensionar essa questão. Mas a gente sabe que a liberdade plena, ela não existe, porque nós estamos num mundo de inter-relações. Então esse projeto de projeção, introjeção, sublimação, mecanismos outros de fortalecimento e funcionamento do ego, todos esses mecanismos, eles nos vinculam uns aos outros, né? De tal forma que eu tenho o projeto da alteridade do outro. Eu carrego o pai e a mãe dentro de mim, eles são uma imagem viva que são dentro de mim. O papai, a mamãe, os filhos, as crianças, os sobrinhos, né? A família. Então, essa presença do outro em mim é interessante, porque ela diz assim, o que eu faria se eu fosse minha mãe? O que eu faria se eu fosse meu irmão? O que eu faria se eu fosse fulano? E se eu fizer isso, o que eles vão pensar de mim? Olha só, o que eles vão pensar de mim? Porque a presença do outro está dentro de si. Quando você está planejando alguma coisa, você liga para o outro. Então, essa relação de você ser livre completamente, ela está estruturada também em questões energéticos daquilo que a gente chama da teia da vida. Em qualquer lugar, mesmo o eremita no deserto, ele carrega o mundo dentro de si, ele carrega seres espirituais dentro de si, tem seres que tutelam por ele. Naturalmente, na obra de Allan Kardec, os espíritos vão ter um cuidado dizendo assim, que no eremita do deserto tem-se mais liberdade do que na pessoa da civilização. A ideia é da realidade, mas a ideia da alteridade dentro de cada um de nós vai dar essa dimensão de que nós estamos sempre interligados. A Joana de Ângeles vai falar ainda sobre a questão do detrimento do mal em função daquilo que ela chama impulsos primários. Essa existência dos impulsos primários dá uma dimensão de que existem coisas corretas e coisas que não são corretas. Coisas que são do campo dos instintos, dos impulsos, de uma realidade que conjuga o ser no propósito de crescimento orgânico e coisas que conjugam num sistema de evolução espiritual, né? Então, como é que eu posso evoluir? Allan Kardec, ele estudando os instintos, ele fala que às vezes os instintos eles acertam mais que a razão. Ele quer dizer que existem impulsos do ser, impulsos da alma, mecanizados ou automatizados, que fazem com que o ser humano acerte. Ou seja, a ideia de que existe algo em mim, num sentido cósmico, crístico, deífico, ou teísta, se quisermos chamar assim, que faz a gente acertar, né? E aí a gente vai ver que cada individualidade vai ter uma visão sobre isso. Por exemplo, vai ter pessoas que dizem assim, eu acho que se eu for mais livre, eu serei mais feliz. Outras dizem, eu me submetido aos sistemas de crescimento, sou mais feliz porque eu não consigo me virar sozinho, né? E a gente vai ter que descobrir no nosso sentido de ser feliz, no nosso projeto de vida, o que nos faz crescer com essa ideia de liberdade ou de escravidão. A gente vê os cristãos primitivos dizendo que eram escravos de Cristo e desenvolviam seus valores dentro desse aspecto de submissão, ordenamento, né? Ordem, né? Em face dos impulsos primários e das circunstâncias hostis da convivência social que permanecem íncitos no inconsciente individual, assim como o coletivo. Então, só para a gente fazer uma abordagem rápida, o inconsciente individual são as memórias dessa vida,
da convivência com os pais no início da infância, do processo de desenvolvimento e escolha da profissão na adolescência, do convívio com as pessoas de uma forma relacional, marital ou não, sexual ou não, né? Então, essas experiências que estruturam a individualidade, que estruturam o ser, são o inconsciente individual. O inconsciente coletivo, a gente teria duas abordagens principais, uma de Jung, que criou o termo, e outra da Joana de Ângelis e dos espíritos. E o Jung, ele trabalharia que esse inconsciente coletivo é a herança ancestral da humanidade que eu carrego em mim. E a Joana de Ângelis vai falar, essa herança ancestral que eu carrego em mim é provinda de outras vidas, de outras encarnações. São duas abordagens na minha perspectiva, não são a mesma coisa. Mas a ideia de que eu trago coisas de mim. Então, a abordagem Jung, eu trago a história da humanidade dentro de mim. A abordagem da Joana de Ângelis, eu trago a experiência de outras vidas dentro de mim. E aí eu trago também perspectivas de momentos do passado e prospecção do futuro dentro de mim também. Então, o inconsciente individual e coletivo, ou seja, a integração de coisas que não são da consciência e coisas que são da consciência. Se a gente for pensar na abordagem de Freud e Jung, por exemplo, eles vão falar que se aborda o inconsciente através da simbologia, por exemplo, dos sonhos, né? Mas o inconsciente ele pode ser trabalhado em terapia, o inconsciente ele pode ser trabalhado na ideia de autoconhecimento. À medida que você se conhece, você se conecta com a sua fonte de realidade, fonte de descobrimento. Se você vai ler lá vai ler o Triunfo Pessoal, o primeiro capítulo da Joana de Ângelis, de Valdo Franco, você vai falar sobre Animaus, por exemplo, Anima e Animus, o instinto feminino que existe dentro de mim, que sou homem, e o instinto masculino que existe dentro da mulher. A Joana de Ângelis, em alguns livros, ela integra os dois, o ânima, o feminino e o masculino, junto do ser. E uma das abordagens do Triunfo Pessoal também é a sombra. Então, na medida que eu vou clareando a minha sombra, uma sombra que é uma coisa desconhecida de mim, que está lá dentro, que me irrita, que me incomoda, que faz com que eu brigue com as pessoas. Eu me lembro do Jung dizendo assim, quando alguém toca em você e você briga porque a pessoa tocou na sua sombra. Então a pessoa toca na sombra e a gente já se arma, já fica irritado, né? Combatendo o outro. Então esses arquétipos que existem dentro do inconsciente coletivo vão dar a dimensão do crescimento da realidade. E aí também essa questão do conhecimento do si mesmo, ele é importante para que você possa se realizar na sua totalidade. Essa realização de totalidade, portanto, é importante para o desenvolvimento do ser. Joana de Ângelis prossegue dizendo assim, a estabilidade orgânica igualmente é portadora de relatividade, de relatividade muito expressiva, porquanto altera-se a cada momento. A gente vai trabalhar até aí a ideia de que a cada momento existe uma inspiração, um fluxo energético do próprio espírito ou de outros espíritos. Então, enquanto eu estou falando, por exemplo, eu estou maquinando, eu estou pensando, eu estou raciocinando para que eu possa organizar minhas ideias de uma forma que eu me faça compreender do público que vai me honrar com carinho, com amor, dando-nos a possibilidade de crescimento, de falar sobre Jesus, doutrina espírita, Joana de Ângelis e de Deus, né? E de Edivaldo também, naturalmente. Então, essa ideia de que as emoções elas se alteram, elas dão-nos exatamente essa dimensão de que o outro, enquanto eu falo, enquanto eu penso, mudo o sentido, né? Que é o efeito borboleta, por exemplo, uma borboleta no Oriente, levitando, causa um apocalipse no Ocidente. Claro que o efeito borboleta é a ideia de um exagero, né? Mas a ideia de que as coisas estão conectadas, né? Que alguém cresce em algum lugar da humanidade e se ela desenvolve esse crescimento de uma forma harmônica e comportamental na conexão da rede cósmica da vida,
tudo cresce, tudo desenvolve, né? Então ela vai falar sobre o processo da renovação celular, das injunções emocionais, dos fatores existenciais e reencarnatórios, produzindo os inevitáveis sofrimentos. Então, a questão da estabilidade orgânica para os doentes ou para os não doentes, né, a gente vai ter essa ideia de ter uma estabilidade no corpo, de ter essa possibilidade de desenvolver um ser feliz, si mesmo. Eu sou uma alma que estou no corpo físico. Claro que a abordagem, por exemplo, dos católicos, né, dos nossos irmãos católicos, é correta também. Eu sou um corpo que tem uma alma. Kardec ia pirar conosco com a gente falando assim, né? Eu sou um corpo que tem uma alma. Porque a nossa realidade, ela vai se manifestar, se eu estou no plano espiritual, no plano carnal, de uma forma diferente. A minha realidade de construção pessoal é real em cima do corpo. Eu me sinto o corpo, eu me olho no espelho e digo, esse é o Rafael, sou eu. Esse sou eu, a pessoa que está ali sou eu. Né? Então, essa realidade cósmica da vida. Daí ela falou sobre a questão dos fatores existenciais, ela fala que são os de natureza física, emocional, mental, social, econômica e de outras expressões. Então, a natureza física pode me gerar felicidade ou desarmonia, a natureza emocional é interessante, vamos falar sobre a fator emocional. O amor. Estava fazendo esses dias uma palestra numa sociedade espírita aqui de Carazinho, nossa casa, e falei sobre o amor. Eu falei, olha, há um ano eu comprei um livro chamado Garimpo de Amor, que eu estava planejando reler e não consegui reler. Mas eu posso dizer que antes eu não sentia amor. E agora eu sinto um carinho, um amor pelas pessoas. Alguma coisa mexeu comigo nesses últimos tempos, no sentido de que não é apenas o intelecto pensando sobre a afetividade, mas à medida que eu me vou tornando um ser humano melhor e que eu vou construindo a afetividade dentro de si, o amor começa a existir. Pode ser pequeno, talvez não seja grande, mas eu consigo desenvolver a minha afetividade. Allan Kardec, quando ele fala em desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, provavelmente dentro do desenvolvimento moral, ele fala também sobre a emoção, sobre o afeto, sobre o sentimento de amor, sobre a ideia da humildade. E a gente não consegue desenvolver todos os valores, essa é a minha concepção. Todos os valores de uma vida, eu acho que não. Eu acho que essa ideia do retorno ao proscênio terrestre dá exatamente essa dimensão de felicidade que eu posso construir. Os fatores existenciais mentais, por exemplo, são muito importantes. Como é que eu estou com a minha mente pensando em consciência e inconsciente? Como é que eu estou com relação a mim mesmo? Com relação ao meu próximo, à minha família, aos meus familiares, né? Como é que eu estou com relação ao meu ego, à minha persona? Eu estou feliz com aquilo que eu sou? Né? Será que eu estou aparentando ser uma pessoa diferente do que eu sou? Eu estou realizado no meu projeto de trabalho financeiro, econômico, meu projeto de vida, né? A Joana de Ângeles vai falar ainda sobre a questão social e econômica, né? Então a gente faz parte do ambiente social, a gente faz parte de uma realidade econômica também. Então, se você não tem a posse do necessário, né, você não vai conseguir o projeto da felicidade completo. Então esses fatores, eles são importantes, né, para que o ser possa se realizar. Hoje a gente tem, por exemplo, o governo auxiliando através de bolsas do LOAS, do BPC, do Bolsa Família, auxiliando para que as famílias mais pobres tenham possibilidades de se desenvolver, de possibilidade de ter crescimento. Antigamente a gente via só a religião fazendo o trabalho de auxiliar a comunidade e hoje a gente tem isso como uma obrigação do Estado. Naturalmente que não é só o Estado, as instituições religiosas também, as ONGs e outras também auxiliam na questão dos sofrimentos no mundo.
Nesse momento, a Joana de Ângeles ela vai falar também agora sobre a experiência de um homem chamado Siddhartha Gautama, que a gente costumeiramente chama de Buda, o Iluminado, né? Então ela vai falar aqui, no início dessa página, ela vai falar assim: foi a observância desse sofrimento que levou o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, à reflexão de que tudo no mundo é sofrimento, apresentando as suas 4 nobres verdades, estudando as suas causas e consequências, os mecanismos de libertação e as técnicas da harmonia integral. Então, a gente sabe que Buda, eu li algumas biografias dele há muito tempo, depois não li mais, mas ele vivia num castelo, o rei tinha protegido ele, era um príncipe. E ele não tinha contato com o sofrimento. Quando ele saiu do reino para conhecer as coisas, ele olhou para a realidade e descobriu muitas pessoas desdentadas, não tinha dentista na época, né? Sofrendo, com sofrimentos, os mais graves sofrimentos possíveis. E aí ele tomou um contato e a primeira impressão que ele teve que tudo na vida é sofrimento. E aí a gente tem o processo de busca dele, ele tenta descobrir um projeto de cessação do sofrimento, né? E aí ele descobre depois o caminho do meio, ele se ilumina e vai com ele e os seus discípulos falando às pessoas que sofrem, né? Então, só para a gente sentir o caldinho da cultura da Joana de Ângeles, então a gente vai dar uma olhada nessas nobres verdades. Essas 4 nobres verdades, elas estão lá no Plenitude, no capítulo 2, 3, 4 e 5. A Joana de Ângeles ela faz a abordagem falando primeiro sobre o sofrimento, depois o próximo capítulo sobre as origens do sofrimento, depois ela fala sobre a cessação do sofrimento e depois o 4, os caminhos para a libertação do sofrimento. Esse é um livro ímpar. Para quem quer estudar o sofrimento é muito interessante. Gostaria de citar também que é muito interessante o capítulo 6º, que ela fala em 4 capítulos sobre o sofrimento, né? E aí ela vai falar depois de altruísmo. Ou seja, a ideia do amor, a ideia da amorosidade, a ideia de libertar o ser da capacidade de doação, da capacidade de autodoação, né, de ser altruísta, né, de conduzir, saber sobre o outro, amar o outro, compreender o outro, entender o outro, né, e aí essa ideia de carregar o outro dentro de si e tentar auxiliar nesse movimento cósmico no qual a gente se encontra. Só a propósito, assim, para a gente ver, a gente está estudando atualmente no estudo da série psicológica, os 8 fatores para a cessação do sofrimento, que é o capítulo 8º do Plenitude. Daí a gente procurou aqui um site sobre o caminho óctuplo, né? E eu vou falar, não é a mesma sequência da Joana de Ângeles. Eu preferi esse site, eu vou só dar uma olhadinha e eu vou ler para vocês enquanto a gente fala aqui, tá? Então, compreensão correta, ou seja, eu preciso compreender o outro e compreender a vida para ser feliz. Pensamento correto, ou seja, estruturar uma linha de pensamento no qual eu me conecte com a realidade cósmica e como filho de Deus contribua com a humanidade, com as humanidades. Fala correta, pensar e sentir através da boca. Ou seja, aquilo que eu falo interfere. Lembramos que Sócrates e Jesus não escreveram nada, a princípio. Porque são condutores da humanidade, provavelmente fizeram o trabalho em outros momentos, de outras formas. A fala correta, portanto, é importante. A ação correta, ou seja, o comportamento, a ideia, a relação, a interferência dos outros e a minha são importantes. A ação correta. Meio de vida correto, viver corretamente, viver com correção, viver bem e bem viver, saber as 2 potencialidades do ser, viver conforme a humanidade, né? Esforço correto,
Todas as pessoas se esforçam em algum momento de sua vida. Esse esforço ele tem que estar consentâneo com valores éticos, valores morais ou com o crescimento do self. Porque às vezes a pessoa não consegue ser ética, a pessoa não consegue fazer tudo aquilo que ela deveria fazer, mas ela consegue fazer aquilo que ela consegue de acordo com o seu psiquismo, com o seu crescimento, com uma ideia de florescimento para a vida, de florescimento para a virtude, ou seja, ela está consentânea com a sua capacidade de desenvolvimento. E aí você diz, graças a Deus, você está fazendo o que pode. Não faz ainda o que deve, mas vai fazê-lo no futuro. A atenção correta são os mecanismos de atenção, né? E a concentração ou a meditação correta também, né? Então, concentrar suas possibilidades, né? Então, essas ideias do Buda, sendo das 4 nobres verdades ou sendo do caminho óctuplo, a Joana de Ângeles aborda de uma forma magistralmente boa no livro Plenitude, né? Então, a gente vai ler mais um pouquinho aqui. E ela fala assim, descobrindo a presença da sombra inaceitável para a grande maioria dos seres humanos, ele propôs a compreensão da mesma e a sua aceitação. Eu me permito dizer uma coisa que eu já falei em outras palestras, né? Às vezes, quando a gente está descobrindo a sombra, a gente tem que pegar e abraçar a sombra, conectar com a realidade do ser e fazer o projeto ser feliz. Né? Às vezes a gente consegue transformar a sombra, tirar com a mão, que nem um cirurgião. O cirurgião vai lá, faz o corte, corta a cisão, corta o câncer, corta o que está errado e tira. Mas, sob o ponto de vista psicológico, as coisas nem sempre são assim. A realidade psicológica é diferente. Então, tem coisas que existem dentro de você e você consegue transformar. E tem coisas que você não consegue transformar. Você diz, eu vou conhecer a minha sombra. Porque se eu conhecer a minha sombra também, eu vou conhecer a minha luz. Então, essa perspectiva de luz e sombra, de bem e mal, de vida e morte, são perspectivas que existem no ser. E o ser precisa crescer e se desenvolver para isso, né? Então, Joana de Ângeles vai falar sobre isso, sobre a aceitação. É necessário aceitar a sombra. Trabalhando o eixo ego, si mesmo, de maneira a diluí-la. Eu acho isso tão brilhante, porque é uma coisa tão simples que a Joana faz. Eixo ego, self. Oh, mas que coisa mais simples. Mas tem uma teoria por trás muito grande, né? O ego é essa instância importante, não é a questão do egoísmo, é essa instância do ser, né? Que fala, para eu, espírito, para eu, alma, me conjugar com a realidade social na qual eu me encontro, eu preciso do ego. O ego vai dar os mecanismos da minha realidade em comunhão, em convivência com o outro. O ego é muito importante nesse sentido. E o self ele é muito mais, porque o self é o velho sábio, a velha sábia dentro de mim. É uma sabedoria que eu trago de outras vidas, é uma sabedoria imanente. É a fonte de inspiração dos deuses das humanidades, né? De a inspiração do mentor individual da nossa coletividade, que é Jesus Cristo, né? Então a gente vai sentir essa coletividade dentro de nós, né? Vai estar com essa ideia da diluição da sombra nesse eixo ego-self. O ego precisa ser iluminado e abençoado pelo si mesmo ou pelo self, de maneira a diluí-la quando causada pelo sofrimento ou do sofrimento gerado. Então, no nosso estudo, eu perguntei assim, o que gera a sombra? Né, para a gente conversar um pouco no grupo, né? E essa ideia de que podem ser coisas da criança ferida, coisas que vão dos pais para dentro do ser e depois o ser não acessa. Pode ser coisa de outras vidas, de outras realidades. Pode ser uma influência espiritual obsessiva ou não obsessiva. Então, a gente, na medida que a gente vai estudando no campo da psicologia espírita, a gente vai entendendo que a sombra ela faz parte do ser. Como parte inconsciente ou mesmo consciente. A sombra
pode ser consciente, né? A Joana de Ângeles trabalha poucas vezes com o conceito de doirar a sombra, mas é o suficiente para a gente entender que a sombra pode ser iluminada, pode fazer a transformação do nosso projeto de vida. E aí ela vai trabalhar com a ideia do sofrimento, né? Então a sombra pode ser geradora de sofrimento e o sofrimento pode ser gerador de sombra, né? Então coisas que estão lá dentro de mim, eu vou ter que olhar para dentro de mim e descobrir o que é que tem lá dentro. Então dentro desse propósito de crescimento, desse propósito de vida, né? Aí a Joana de Ângeles prossegue dizendo assim: é normal que o indivíduo se pergunte se é livre para eleger a maneira de viver apenas o bem. Então, a ideia da liberdade, ela geralmente conduz assim, sem compromissos com as instâncias inferiores nas quais nós estamos. A gente quer sempre um processo de evolução, sempre para cima, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, com a ideia da queda, que é uma ideia espírita mais recente, espiritualista, a ideia de que nem sempre a gente está em evolução reta, né? E que existem fatores como a queda social, problemas familiares, coisas que acontecem na nossa vida e transformam, né? E aí a gente descobre se é livre ou se não é, se a gente consegue construir a liberdade ou não, né? E como é que a gente faz aquilo que a gente chama de nirvana, reino dos céus, realização interior, plenitude. A gente vai descobrir o que me faz feliz ou o que me fará feliz no futuro. É claro que logo defronta com a resposta em torno dos limites dessa liberdade, né, como efeito das circunstâncias em que transita no corpo. Então, às vezes, a gente descobre que não é livre, né? E essa descoberta ela é importante para o ser. Então, naturalmente que a abordagem de todo o capítulo que a gente tem aqui, é um capítulo bastante grande, seria muito interessante assim para nós no futuro, ainda não sabe quando, né? Mas a ideia dessa palestra era realmente trazer para a nossa reflexão, trazer para o nosso estudo alguns elementos para a gente pensar sobre o sofrimento no mundo. A gente vai lembrar daquele capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec fala sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados, né? Então Allan Kardec ele fala sobre as razões do sofrimento, sobre as causas atuais e as causas anteriores do sofrimento. A gente poderia falar sobre causas prospectivas, por exemplo, né? Eu estudo durante a faculdade para eu trabalhar depois numa especialidade específica, né? Trabalhar como músico, como cantor, como médico, como psiquiatra, como engenheiro, como matemático, como professor, né? Então, a ideia de que a realidade na qual eu me encontro, ela pode dar um sentido atual ou futuro, né? E a ideia das causas atuais e anteriores das aflições é essa ideia de olhar para a questão da causa e do efeito, das causas e dos efeitos, né? Então é isso, meus amigos. Queria agradecer a Marinês, que geralmente nos convida para fazer 1, 2 palestras por ano. É uma graça, é uma coisa muito boa a gente poder falar de Jesus, da doutrina espírita, né? Pedimos que Deus nos abençoe e que nos conceda paz. Deus abençoe a cada um de vocês que nos dão a honra de nos dar atenção e que Deus nos abençoe com paz e amor a todos. Que assim seja.